Fala galera, tudo bem? Tamo de volta aqui. Vou estar gravando hoje o episódio 1 do Alien. Finalmente, demorou, mas estamos aqui para gravar isso. Um agradecimento especial à editora New Order aí por permitir fazer o uso das imagens do livro, né? E já sabe, curtiu? Se você gostar, curte, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Se puder, compartilhe. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. É a primeira sessão, né? Eu vou estar usando o livro do Alien, obviamente. Eu vou estar usando o livro Mythic aqui hoje. Ele em si eu não vou estar manuseando quase nada, porque o que interessa pra gente dele é essa tabela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa tabela, ó. Muito doida aqui, beleza? O que eu vou estar a mais aqui usando? Eu preparei aqui nossos personagens. A médica, nossa médica está aqui, a Aberly. Beleza? E eu fiz aqui o xerife era para ser uma mulher, mas eu sem querer fiz ele homem, então é o que tem para hoje. Nosso xerife aqui. Fechou? Obviamente eu recorri à inteligência artificial, né? Não sei desenhar a esse ponto. E isso aqui é só para ser um lazer, né? Bom, que mais? Algumas coisas que eu vou estar usando aqui. Isso aqui eu fiz para uma mesa de Fallout, que eu estava jogando para mim mesmo. Isso aqui foi uma tabela de 1d100 para o mapa Mundi, para o mapa de jogo, né? Para o Overworld, que eu fiz para rolar locais aleatórios. Então, até certo ponto isso aqui vai funcionar legal para fazer o planeta do jogo do Alien aqui, conforme a gente for progredindo. E é isto. Dessa vez eu vou lembrar de colocar o link para os livros na descrição, tá? Então eu vou colocar o link do Mythic, eu vou colocar o link do grande livro de tabelas aleatórias para ficção científica. Os livros do Alien, pelo menos aqui no Brasil, você não acha mais à venda, então eu não vou estar colocando o link deles, beleza? Eu vou colocar o link deles do Drive-Thru e que lá vocês conseguem pegar o PDF em inglês, se vocês quiserem. Eu acredito que a New Order não tem PDF deles à venda, se tiver eu coloco então. E é isso, pessoal, vamos lá. Eu pensei numa entrada bem Dead Space, né? Colocar a gente ali numa situação onde os heróis não têm como fugir do que está acontecendo, né? A Aberly aqui, ela faz parte da nave interestelar chamada USC-MC. O que eu vou chamar de MC? Felizmente foram as siglas que a inteligência artificial colocou, então é o que tem para hoje. Ela faz parte dessa nave, da tripulação. Ela acabou de acordar, chegando no planeta... Vamos pegar umas letras aleatórias aqui. Ela chegou no planeta BIV 342. Planeta BIV 342. Ela acordou da criogenia. Os demais membros da tripulação acordaram. Então temos ali a motorista de shuttle, né? Daquelas naves de cargueiro de pequeno porte. De entrada de planeta. Tá, ok. Essa personagem eu ia deixar pra entrar em outro momento, mas eu acho que faz sentido ela entrar agora. Acho que os dois fazem sentido de entrar agora. Vamos ter aqui essa fuzileira naval, ok? Eu não tenho ficha pra ela. E vamos ter esse CEO da Weyland-Yutani entrando aqui também. Também eu não tenho ficha pra ele. Esses dois não vão ser personagens que eu vou estar controlando, mas eu quero que eles façam parte da trama. E esse grupo está sendo enviado até o planeta BYV 342 para fazer uma inspeção de rotina da colônia, para ver se a colônia da Weyland-Yutani está rodando, se está dando renda, se está todo mundo trabalhando certinho e etc, né? A shuttle, o mundo entra na shuttle, a shuttle é lançada, né, do espaço. A USC Mechaton fica lá no espaço. E beleza. É aquela entrada horrível que a gente já conhece dos filmes. A nave chacoalha horrores.
aquela situação deprimente. E quando eles estão chegando perto do solo, né? A nave começa a dar alguns panes, a motorista da nave não sabe por quê, a nave começa a entrar em parafuso, a nave cai no chão e é essa a situação, beleza? A minha personagem, a Aberly, obviamente ela desmaia, e quando ela acorda, ela é a única pessoa viva dentro da nave, da shuttle. O CEO e a fuzileira naval não estão presentes ali. E a motorista faleceu. Vamos ver, temos um CEO, a motorista que faleceu, a fuzileira naval, a médica que foi deixada para trás. E aqui tem um cientista também, né? Apesar que ela bate em cientista. É isso aí mesmo. Então fechou. Esse era o pessoal que estava dentro dessa shuttle. O rádio está captando tentativa de contato do Mechaton, o SC Mechaton. Mas está tendo chiado, interferência, talvez pelo rádio ter dado defeito ali devido à pancada. Eu ia fazer uma piadinha com a entrada da Shuttle no planeta no segundo filme do Aliens, o 5x5, We Are in the Pipe, mas eu esqueci de fazer, fica pra próxima. E isso aí, vamos começar aqui, nessa situação, beleza? Vamos ver o que aguarda a nossa protagonista número 1. Em outro momento, o nosso xerife entra em jogo. 56, 56, 56. Ok, a minha personagem, a Aberly, ela tá em um despenhadeiro. Eu quero que a cidade, que a colônia seja um hub. Então deixa eu ver o quão longe isso tá da cidade, esse despenhadeiro. O despenhadeiro está próximo da cidade. Eu acho que na realidade eu já vou até subir o fator caos, né? Porque se tem uma coisa... Ó... A minha personagem não tem controle dessa situação. Situação horrível. Então eu já vou subir o fator caos para 6, tá, pessoal? Esse despenhadeiro, ele tá próximo da cidade, da colônia. Chance de 50, vamos ver o que acontece. 19, a resposta é sim, está próximo. Beleza, estamos próximos, mas não é um próximo excepcional. Então eu vou colocar que está a 2 hexágonos de distância. A colônia vai ficar bem aqui no centro. Deixa eu pôr umas casinhas industrializadas da Weyland-Yutani aqui. Deixa eu ver se tem nome de colônia aleatório aqui no livro. Isso seria massa se tiver, hein? Eu sorteei aqui algumas coisas, talvez vocês não vejam devido ao corte. A fim de poupar vocês de eu rodando o livro. O que eu sorteei aqui é o seguinte, esse é um planeta de ar rarefeito, ok? É um planeta gelado, entre 0 a menos 50 graus. Para facilitar a vida que eu vou fazer menos 10 graus. Espero que o jogo seja jogável. Menos 10 graus. E neste planeta temos uma sede de governo. Esse é um planeta sede de governo. Devido a isso, essa colônia, eu vou chamar ela de Terra Prime. Terra Prime 15. É isso aí. 15ª colônia sede da Terra. Vai estar aqui. O despenhadeiro onde minha nave caiu vai ser aqui, ó. Beleza? Perfeito, né? Ok. Então tá. Minha personagem vai ter que ter algumas penalidades aqui. Vamos ver como é que ela tá. Bom, ela é uma médica, então ela consegue lidar melhor com essa situação, né? Comando, manipulação, agilidade e força. Tá. Cadê? Temos, né, de máquina não, uma máscara e tanque de oxigênio dentro da nave. 31 temos. Essa aqui era certeza que veria um material desse dentro da nave, né? A USC Mechaton saberia, como é que fala? Teria as informações de que esse é um planeta com ar rarefeito e tudo mais. Então, ok. Como a gente está tendo um controle legal da situação, eu acho que dá para, apesar de todos os pesares, eu acho que dá para a gente baixar isso aqui para 5 de novo, fator caos. Ok. Bom, a minha personagem olha para a situação, ela vê que tá horrível. Ela pega a pistola de serviço da motorista da nave, que veio a óbito, e
ela passa a dar caminho para essa região aqui, fazendo esse cruzamento aqui, ok? Como funciona no Alien Test? Toda vez que eu fizer eu adiciono ao meu teste, eu aumento meu nível de pânico, de estresse em 1. Para cada nível de estresse que eu tiver, eu adiciono um dado desse ao meu pool de dados, ok? E eu tirar qualquer face dessa num teste, alguma penalidade severa acontece devido àquele teste. Então é isso. Como são despenhadeiros e é um caminho mais difícil, eu vou estar fazendo um teste de agilidade mais mobilidade aqui, até porque a minha personagem quer sair desse frio o mais rápido possível. Então é 3 dados, mais 2 dados da mobilidade, mais um dado por ser o meu primeiro teste do jogo. Então, meu nível de estresse está em 1. Cadê aqui? Pessoal, como é a primeira sessão que eu tô fazendo desse sistema, tá meio devagar. Mas eu vou pegando o fluxo da coisa. Os próximos vídeos aí vão estar mais fluidos, mais interessantes. Vamos ver o que sai aqui. Ok, tive um sucesso. Então a minha personagem consegue atravessar toda essa região aqui, sem sofrer nenhuma forma de lesão, sem ter maiores dificuldades. Vale lembrar que ela tem 2 de vida. A situação dela é triste. Ela tá coberta de casacos, tá com a máscara na cara e tudo mais. Vamos ver aqui que área que ela vai estar entrando. A gente joga pra câmera ver, né? 64 é remota de bombeamento de gás. Bombeamento de gás. Acho que, dadas as necessidades de uma colônia, acho que faz mais sentido ser bombeamento de água. Então, ainda mais que está adjacente à colônia, eu vou colocar aqui uns pistão, como se estivesse puxando água do chão, que é a superfície congelada, né? Então tá puxando do subsolo. Ok. Uma coisa que é certeza, para ter essas bombas vai ter alguma casinha minimamente dedicada a alguém conseguir ficar ali de olho na situação, né? Das bombas e etc. Vamos ver como que fica a nossa situação aqui. Cadê o livrinho? Tabela rápida. Vai ter uma casa de manutenção das bombas de água. Fator 5. Eu acho que dá para ser 50-50 de chance de novo, tá? Tirei 100, ainda é falha crítica. Não há, mas é uma falha crítica. Ok, isso quer dizer então que não só não há um lugar onde alguém consiga ficar ali, né? Vamos colocar então que o ambiente ali é extremamente perigoso. Os pistões são muito quentes, o chão é instável porque é um chão congelado. E eu acho que isso é o suficiente. Toda vez que o pistão bate, puxa água, o chão racha. É um ambiente de uma transposição muito complicada. Então, vai ser mais um teste aqui. Vamos ver o que acontece com a minha personagem. Então já vamos para o segundo nível de estresse aqui. Vamos ver se ela consegue fazer transpor esse ambiente. Eu tive uma falha crítica aqui. Vamos ver o que acontece de estresse aqui no jogo. Página 104. Eu tive um sucesso e uma falha crítica no teste. Eu rolo um D6 e eu adiciono meu nível de estresse atual. 3 mais 2, 5. E eu confiro a tabela ao lado. 5. De 1 a 6. Eu consigo manter meus nervos sob controle. Uma situação muito ruim, mas a Aberly consegue se segurar. Ela arranja os dentes ali. Ela tem a sorte ali de que ela tá com luva, senão ela provavelmente teria machucado a mão de tensa. Mas como ela teve pelo menos ela consegue ir saltando ali entre as plataformas congeladas, né, antes delas quebrarem. E ela consegue transpor essa situação tensa, mas por muito pouco. E transpondo isso, ela chega em Terra Prime, a cidade sede. Chegando, vamos lá. Como é um ambiente gelado, menos 10 graus, tem uma fina camada de neve sobre tudo bem branquinho.
Apesar dela já estar na colônia, ela ainda consegue escutar ao longe os pistões lá batendo, o vento passa uivando pela colônia. E ela vê várias casinhas, aqueles abrigos metálicos da Weyland-Yutani. Para quem assistiu o segundo filme do Alien, aparece bastante. Você consegue ver eles também naquele filme, no jogo Alien Dark Descent. E tá tudo coberto de uma fina camada branca, né? E ela, sem pensar duas vezes, ela se enfia no primeiro abrigo que ela encontra, tá? Agora é a grande questão aqui. Vamos sortear o tamanho do estrago. Eu tô na ideia de querer deixar esse jogo aberto dentro do universo do Alien. Eu não quero necessariamente que o Alien participe, apesar que seja interessante se ele aparecer, né? Então eu vou deixar na mão da tabela do destino em momentos que eu achar bacana a possibilidade do Alien existir ou não dentro da campanha, tá? Então a possibilidade está sempre ali, mas a princípio a gente parte da ideia de que o Alien não existe nesse planeta, ok? Aqui dentro do livro, inclusive, tem um catálogo de seres do universo da franquia e tudo mais. O livro é muito completo, viu, galera? É realmente muito bom. Bom, visto o cenário, eu acho que a pergunta imediata e mais óbvia é: tem alguém vivo? Essa colônia tá habitada? Acho que essa é a palavra. Essa colônia tá habitada. Aqui, ó. Quase certeza que ela é habitada. Vamos jogar aqui em 66, ela é habitada. Tem gente viva ainda na colônia? Vamos lá. 65 de chance, provável. 30, 40, ok. Tem gente viva na colônia. Então, ok. Estão todos os colonos estão vivos? No sentido de que no período recente não houve nenhuma série de mortes estranhas. 83. Aqui a figura já aperta. Então tá bom. A colônia está habitada, tem gente viva na colônia, mas recentemente tem tido uma série de mortes estranhas acontecendo. Beleza. Vamos deixar em off aí por enquanto que possa ser isso. Okay. Pessoal, eu vou estar rodando aqui, ó, descritores de domicílio, que tá aqui nesse cantinho. Vamos ver o que sai pra gente. 73 são organizado, 92 sono. Ok, temos aqui então um alojamento organizado. Era isso. Estava tendo um pouco de dúvida sobre qual seria a primeira coisa que eu ia encontrar. Eu achei que um alojamento seria conveniente demais. Os dados estão permitindo, né? Então vamos para cima. Eu vou fazer esse alojamento ocupar... Bom, é alojamento de colônia. Isso aqui tem que ser grande. Não dá para medir esforços em relação a isso. Temos aqui o nosso alojamento. Um pouco de perspectiva para coisa. Calma. Bom, a Aberly chega aqui, ok? Bom, estamos tendo aí essa série de desaparecimentos na cidade. Então eu acho que faz todo sentido o povo da cidade estar em alto alerta, né? Especialmente a pessoas estranhas aparecendo. Acabou de cair uma nave no meio da vizinhança da colônia, né? E tudo mais. Então eu acho que o pessoal não vai estar muito simpático nesse momento. Qual a chance dos moradores, das pessoas que estão dentro do alojamento? Antes de eu responder isso, se der número ímpar é noite. Deu um 3, tá, galera? Deu número ímpar é noite. Então o alojamento vai estar cheio. O frio está aumentando, né? Qual a chance do povo dentro do alojamento estar indisposto a receber bem ali a personagem? Vamos ver. A chance é... Não, eu perguntei errado. A pergunta tem que ser sim ou não, né? As pessoas dentro do alojamento irão receber mal a Aberly. Isso é muito provável, tá? Então, eu tô conseguindo manter o fator no 5, eu acredito. Então, eu acho que aqui, vamos ver o que acontece. Muito provável de que ela seja mal recebida. Deu 18. Ela vai ser mal recebida, quase foi um crítico.
Ainda bem que não foi. Ok, aqui é um bom momento. A porta do... Ela chega no alojamento, ela bate na porta. Ela não faz ideia que é um alojamento, claro. A porta abre. A porta demora um pouco. A porta vai demorar um pouco para abrir, mas eventualmente a porta abre. E ela se depara com o nosso xerife. O xerife Lopes. E o xerife tá evidentemente de mau humor. Tá fumando um cigarro, tá de fuzil na mão, tá com farda operacional. E a minha personagem, ela olha, assim, por cima, antes do xerife reagir, ela olha por cima do ombro dele, ela consegue ver o fundo do alojamento. Tem uma multidão de pessoas no fundo do alojamento, escondidas mais ao fundo, observando ela por cima do ombro do xerife. O Lopes mede ela rapidamente de cima a baixo. Deixa eu ver aqui a observação dele. Eu não vou nem fazer isso aqui nem precisa fazer um teste. A observação dele já está garantida, então ele com certeza repara por baixo de todo o equipamento de frio que a Aberly está usando. Ele repara que ela tá com um revólver. E ele reage rapidamente, acho que ele não vai nem tentar puxar conversa com ela. As coisas vão começar a ficar ruins. Eu não vou nem rodar isso aqui, ele nem vai puxar conversa com ela. Ele tem corpo 2, a Aberly não tem corpo. Então, antes da Aberly reagir, ele já puxa o revólver dela, agarra ela pelo monte de agasalho que ela tá usando e joga ela pra dentro do alojamento. Ela cai no chão atordoada, ele já aponta pra ela a arma dela. O que você tá fazendo aqui? De onde você veio? Quem é você? E, assim, ele evidentemente está sob controle da situação. Ele transparece aquele nervosismo típico de um militar que está querendo pôr pressão na pessoa com quem está interagindo, né? Ele não está genuinamente nervoso, ele quer pôr pressão, ele quer botar a pessoa no terror para a pessoa abrir a boca. E ele começa a aloprar ela. O que você está fazendo aqui? Aonde você veio? Para quem que você trabalha? Tal. E a Aberly está aturdida, ele dá mais um tapão nela e ele continua pondo pressão nela. Eu vim da empresa, eu sou da empresa. E aí ele para. O que a empresa mandou você vir fazer aqui? Ela é inspeção de rotina, eu vim fazer inspeção de rotina. A nossa nave caiu num penhasco que tem algumas horas daqui. Eu tô sozinha, a motorista morreu e os demais da nave desapareceram, não sei onde eles estão. O Lopes pega o revólver dela. Eu vou ficar com o seu brinquedo aqui por enquanto. Ele coloca ele num bolso, ele trava o revólver e coloca no bolso. E você levanta, vamos para uma sala reservada a conversar. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu acho que esse é o momento ideal aí. Eu vou encerrar, eu tô muito cansado. E tá gravando outro logo que eu puder. Tô bem empolgado com isso aqui, eu tô me divertindo muito. Se vocês gostarem, deixa um like, comente, compartilhe se puder. E vocês já sabem, quem tiver alguma ideia de como dar continuidade aqui na trama, vai deixando ideia nos comentários. O comentário mais votado, eu dou o devido crédito e eu faço o possível para encaixar na sequência da história na próxima sessão. É isso, pessoal. Fechou? Muito obrigado e um bom descanso para vocês.